Campina Grande, quarta-feira, 24 de junho. Hoje celebra-se o Dia das Empresas Gráficas, o Dia do Caboclo, o Dia Internacional do Leite e o Dia do São João. Aliás, por falar em São João, Campina Grande celebra o conhecido maior São João do mundo. No início, esta festa tinha um aspecto religioso, exaltando e idolatrando a João, o protagonista desta festa. Depois passou então a ser celebrada como uma festa folclórica. Hoje, esta festa está sendo realizada de forma profana, em que rola muita droga, muita bebida, prostituição, enfim, é uma festa que se tornou uma maldição. Por quê? Se João estivesse hoje vivo em carne e osso, ele iria protestar esta festa em homenagem a ele. Ele certamente iria dizer: raça de víboras, quem vos induziu a fugir à ira vindoura? É que somente deve-se adorar e exaltar a Deus e não a homens, a exemplo do que esta festa se propõe a adorar, a consagrar, exaltar a João. Portanto, o próprio João, certa feita, assim se expressou: convém que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. E apontando para Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, se você está em Campina Grande ou veio celebrar o maior São João do mundo, saiba ou conheça um pouquinho da sua história. João, ele jamais receberia essa oblação. Portanto, guarda no seu coração esta nossa recomendação. Lembro a todos que a Igreja Evangélica Congregacional do bairro de Diamantina estará celebrando o 14º Congresso Nacional para Casados no Senhor, no dia 30 de outubro a 1º de novembro. Para maiores informações, você procure a igreja através do pastor Orlando ou do irmão Alessandro. Você vai garantir a sua vaga para não deixar de prestigiar, de participar deste grande encontro para casais. Quero deixá-los agora com o conjunto Embaixadores de Sião, que esteve brilhantando o louvor do nosso jubilamento. Passageiro deste mundo, passageiro, atenta bem pras coisas que eu vou contar. Eu vi um rio que sai do trono do Cordeiro, vi um carneiro com deste mundo, passageiro, eu vi a glória do Senhor que te quer bem. Eu vi a noiva do meu Deus, toda formosa. Eu vi descendo a nova Jerusalém. Passageiro deste mundo, passageiro, dá-me tua mão pra essa pro lado de cá, pois este mundo é
vestirá com brilho sem igual. Ó passageiro deste mundo, passageiro, dá-me tua mão, passa pro lado de cá. Pois se este mundo é passageiro, ele perece, e meu Jesus tem vida eterna pra te dar. Converteu o coração, mas não apenas deixou de converter o bolso, como também tem crente cuja casa e o lar não é convertido. Irmãos, olhe bem. Tem outra coisa também aí que me chama bastante a atenção no texto de Romanos. É que, quando o apóstolo Paulo vai dizer acerca da hospitalidade, tá? A ideia aqui, o verbo que acompanha hospitalidade, é praticar, mas num sentido ativo, como algo que você persegue mesmo, como algo do qual você tem compromisso. A ideia então que Paulo parece estar exprimindo aqui a partir do seu texto original, não é de simplesmente esperar que oportunidades aconteçam para que meu lar seja hospitaleiro em relação à questão do evangelho, mas ao que dá-nos a entender a partir do original, é como se Paulo estivesse dizendo: crie um ambiente em que essa hospitalidade aconteça e você partilhe, participe da necessidade dos santos. Mas a começar de mim, nós estamos só negando a nossa fé a esse tipo de conduta. Note, meus irmãos, que esse ensino paulino, ele não está só aqui. Gálatas capítulo 6 e verso 2, ele é enfático em dizer: levai as cargas uns, levamos só as nossas. E o outro, eu não tenho nada a ver com isso. Não tem diácono na igreja para fazer? Não tem liderança na igreja para fazer? Eu já trabalho demais, trabalho de segunda a sábado, de manhã e de tarde, só tem de noite para descansar. Eu mal vou no culto de doutrina, porque eu já estou dormindo quando o pastor começa a pregar. Estamos deficitários, meus amados irmãos, em diversas áreas da nossa vida. Não à toa, me permitam a sinceridade, e eu não estou me excluindo do que eu vou dizer. Nós somos a pior geração de crentes já existente no planeta Terra. Sabe por quê? Toda ela já está na nossa mão. E o que é pior, no Brasil, está em nossa língua. Sim ou não? Quantas versões de Bíblia diferentes a gente tem aqui? Só aqui eu tenho mais de 30. Só no meu celular eu tenho mais de 30. A questão é, até que ponto nós temos praticado? Inclusive a hospitalidade, inclusive partilharmos das cargas uns dos outros. Note bem, para irmos para o próximo ponto. Atos capítulo 2, verso 4, diz algo que está na fórmula básica de sustentabilidade da igreja e de propulsão da igreja. Atos 2,4 diz assim: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Alguns querem dizer que aqui está a base teológica do comunismo. Isso é uma desgraça de uma abobrinha e um mito sem tamanho. Até porque, para que o comunismo se instale mediante a sua ideologia, quem faz a mediação disso é o Estado. Mas na Bíblia não é o Estado.
Na Bíblia, quem faz a mediação é o Espírito Santo através dos crentes. Porém, há algo sim que esse texto nos ensina, que é preciso que nós tenhamos a ideia de nos despojarmos dessa concepção de que o que é meu e o que é teu. No fim das contas, irmãos, entendam, nesta terra, e precisamos entender isso, eu não sou dono de nada. Porque aquilo que eu digo que eu tenho, foi Deus quem me confiou. Foi Deus quem me confiou. Então significa dizer, a partir daí, que eu tenho que ter a visão de que o que é meu, o que é teu. Isso perde o sentido de existir. É preciso entender que o meu lar, a minha casa, não é propriedade minha. Sabe de quem é? É de Jesus. É ou não é? Ou minha casa é tua, o meu filho é teu. São expressões de uma retórica de oratória vazia e sem significado. Um lar cristão, irmãos, é um lugar onde irmãos encontram apoio. Eu não estou falando de irmãos apenas de sangue, irmãos de fé. O lar cristão é um lugar em que necessitados podem encontrar guarita, sobretudo a comunidade dos santos. E acima de tudo, o nosso lar pode ser um instrumento de Deus para consolar aflitos e pôr termo a conflitos. A grande questão é, se queremos uma família forte, e se queremos uma família cada vez mais centrada em Deus, ela não pode cuidar apenas dos seus. Ela precisa entender, prioritariamente eu cuido dos meus, mas essa prioridade não é igual à exclusão dos demais. A família cristã precisa ser aquela que aprendeu a servir-se e servir aos outros. Mas note bem, migrando para o texto de 1 Pedro 4, versículo 9, eu peço que você se encaminhe para lá. O segundo texto que nos foi dado. Pedro, eu vou repetir o que ele diz. Sede mutuamente hospitaleiros e sem murmuração. Note bem, Pedro também estava escrevendo num ambiente em que os cristãos de fato estavam enfrentando a hospitalidade. Muitos já nem conseguiam mais nenhum tipo de trabalho que lhe desse algum tipo de sustento. Muitos já tinham as suas propriedades capturadas pelo Império Romano. Muitos passavam por muitas e severas limitações. Note bem, o próprio apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, vai citar que o amor daquela igreja era não fingido. Por quê? Porque uma das coisas que aquela igreja fez foi levantar uma oferta para enviar a igreja de Jerusalém, que estava passando necessidade. Muitos estavam enfrentando fome. Então, o ambiente em que a Bíblia estava terminando a sua escrita, esse ambiente do Novo Testamento, era um ambiente hostil aos cristãos. De maneira não velada como no nosso tempo, mas de uma maneira agressiva, exposta. E Pedro então vai dizer: sede mutuamente hospitaleiros uns para com os outros. Ora, se Paulo então está dizendo que a nossa vida enquanto cristãos deve ter hospitalidade, precisamos praticar a hospitalidade, o apóstolo Pedro então está chamando a atenção de que esta hospitalidade precisa
de fato não apenas ocorrer, por isso que ele disse sede e hospitaleiros, como isto também precisa ser feito sem murmurações. O que isso significa, presbítero Natan? Para a gente entender o cerne do que Pedro está dizendo aqui, voltemos um versículo 8, olhem aí. Versículo 8 ele diz: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. O que Pedro então está fazendo no verso 9, é colocar então a hospitalidade como uma consequência de que você de fato aprendeu a amar uns aos outros. Então, desta maneira forte, intensa. O amor então não é simplesmente um sentimento. O amor então não é simplesmente uma palavra bonita que a gente escuta em canções e lê em textos, sejam bíblicos ou não bíblicos, sejam cristãos ou não cristãos. Mas o que Pedro está então dizendo é: o amor, além de ser um afeto, além de ser um sentimento, é algo a ser atento, praticado, demonstrado. E mais, e tem algo que ele acrescenta aqui, que aí vai mexer com muita gente. Pedro vai dizer assim: e não murmure não, viu? Não murmure não. Vamos hipoteticamente imaginar a cena. Hipotético. Opa, pastor Júnior, graça e paz. O irmão ligou para mim. Aí ele diz assim: liguei, presbítero Natan, porque está vindo um missionário lá para visitar a nossa igreja, um pessoal lá do México, para visitar a nossa igreja. E aí, um desses missionários lá, que é mexicano, a nossa igreja cresceu, e a gente está fazendo então de tudo para ele vir para conhecer a nossa igreja. E a gente está precisando então de uma casa para hospedar esse irmão, esse missionário que está vindo de lá. Eu estou ligando para o irmão para saber se o irmão então poderia receber esse missionário na sua casa. Só um instantinho, pastor, que eu vou combinar aqui com minha esposa. Apertei a tecla muda, eu digo: mas rapaz, não é possível. Não tem um pastor Bosco como? Pastor Júnior vai ligar logo para mim. Eita, não, mas eu não posso deixar ele esperando não. Tá bom, tá certo, pastor, pode mandar, pode mandar. Aí ele diz assim: e tem uma coisa, tem condição do irmão pegar a sua baratinha preta, aquele Fiat Mobi, e pegar esse irmão missionário então e levar para a sua casa? Eu digo: só um instantinho, deixa eu procurar a chave do carro aqui. Mudo de novo. Mas rapaz, além de me pedir a casa, ainda está pedindo para ir buscar o homem na rodoviária. Mas peraí, deixa eu tirar do mudo. Tá bom, pastor, tá certo, tá bom. Que hora ele chega? Tal hora. Beleza. Eu não estou acreditando nisso. Logo eu, rapaz. Em nenhum momento eu disse que não ia receber. Perceberam? Eu disse: vou receber. Mas o que é que eu fiquei fazendo o tempo todo? Escute. Era melhor eu ter dito assim: pastor Júnior, eu não tenho condições não, procura outra pessoa. Porque para fazer uma coisa, irmã Luiz, e para não fazer a outra, é melhor não fazer nada. Quantas vezes fazemos isso na nossa vida? Até praticamos a hospitalidade, mas a gente reclama porque o outro come demais, a gente reclama porque tinha gente na igreja que podia fazer, a gente reclama porque fulano veio aqui em casa, mas toda vez que eu usava o banheiro eu tinha que limpar a casa toda, não era nem só o banheiro. Não receba. Coloca uma pecha na sua mente de que você não entendeu. Agora, se for hospitaleiro, não murmure. Receba como se fosse o Senhor na sua casa. Não é isso que a Bíblia ensina? Quando formos fazer qualquer que seja a coisa, não façamos para, mas como se fosse para. Muitas vezes a gente murmura porque a gente tem feito para homens e não para o Senhor. Aí eu queria saber dos irmãos aqui, levante a mão
Quem não gostaria de receber Jesus em casa? É óbvio que eu acho que todo mundo gostaria de receber, amém? Mas note bem, lembra foi o que Jesus Cristo disse? Através daquilo que ele ensinou aos discípulos. Mas Senhor, quando foi que o Senhor bateu na minha porta? Quando foi que o Senhor me pediu alguma coisa? Quando foi que eu fui lhe visitar? Qual foi a resposta do Senhor? Quando vocês fizeram isso a um destes pequeninos. É claro que estes pequeninos ele estava falando diretamente, não apenas para as pessoas que estavam ali no seu redor, mas do ponto de vista mais geral, para os discípulos de Cristo. Então, murmurar quando praticamos a hospitalidade, não é murmurar contra aquele a quem nós até estamos direcionando a nossa hospitalidade, mas estamos reclamando. É como se nós estivéssemos reclamando contra o próprio Cristo. E rapidamente, irmãos, para encerrar. Terceiro e último ponto, serei bem rápido. Nem Paulo e nem Pedro, nenhum dos dois, estão falando, notaram? Diretamente de missões, no sentido que a gente pensa nesses dois versículos. Porque quando a gente pensa em missões, a gente pensa em grandes estruturas, a gente pensa em agências missionárias, a gente pensa nos próprios missionários, a gente pensa nos recursos que nós vamos mandar. Meu irmão, talvez o início de uma grande obra de Deus seja a sua sala, seja o seu terraço. Mas a grande pergunta é: será que de fato queremos abrir a nossa casa para além da hospitalidade, o Evangelho se propagar cada vez mais? Porque quando uma casa é dedicada ao Senhor, uma sala pode se tornar um instrumento, lugar de discipulado. O meu pequeno escritório, onde eu deixo lá os meus livros, pode se tornar um gabinete pastoral profundíssimo. Aquilo que é minha cozinha pode se tornar um ambiente de comunhão de alguém que chegou na minha casa esfacelado e tudo o que queria era que nós o ouvíssemos e que nós então compartilhássemos, nem que fosse um copo com água para dizer: tenha calma, vá devagar, beba essa água. Meus irmãos, a Bíblia nos ensina categoricamente que a gente precisa, isso está no livro de Hebreus, que precisamos praticar a hospitalidade, tendo isto em nossa mente. Alguns hospedaram anjos sem saber. Que nós tenhamos então em mente, irmãos, primeiro, que a nossa vida não pode ser vivida apenas para dentro de mim, mas ser cristão significa sair de mim mesmo e ir ao encontro do outro, inclusive nas suas necessidades. Segundo, eu preciso entender que a hospitalidade é muito mais do que eu servir aos outros. Mas a hospitalidade significa servir aos outros e servir com alegria. Entender que a vida cristã é partilhada. Note isso. Escute. Quando é que na Bíblia Deus concordou com o isolamento do indivíduo? Deus não permitiu que ninguém ficasse isolado. Teve um camarada que até tentou, estão lembrados? Elias. Até tentou ficar isolado, pastor. Não, olha, já fiz minha parte, já enfrentei os profetas, já venci aquele conflito, ficou provado que Deus é o Deus de Israel, agora chegou a minha hora, vou pendurar as chuteiras, vou ficar no meu canto e vou esperar então o Senhor me levar. Foi o que Deus disse? Está fazendo o que aí mesmo, Elias?
O que é que você está fazendo aí, Elias? Vá-se embora para a cidade, rapaz. Desça. Do mesmo jeito que eu preservei a sua vida, eu tenho preservado a vida de muitos outros. Não tomemos a atitude de nos acastelarmos nas nossas cavernas chamadas casas. Mas entendamos que há uma cidade que precisa ser alcançada com o nosso trabalho. Terceiro e último lugar. Eu preciso enxergar para além do que meus olhos naturais enxergam, porque fé não é viver por aquilo que eu vejo com os olhos. Eu preciso enxergar a oportunidade, conforme nos foi desafiado, a irmos para além do templo local, na direção dos lares, das pessoas que estão aí fora. Porque de fato, isso é provado. O pastor Bosco não inventou absolutamente nenhum dado. A estratégia de crescimento que mais favoreceu a expansão da igreja foi a incursão nos lares. A estratégia de receber em casa. Tenhamos compromisso com isso, irmãos. Família é muito mais do que eu, e depois vem o resto, e depois do resto vem a igreja. Família é muito mais do que isso. Pensar em ambiente familiar não é pensar simplesmente em afeto, em construções familiares, não é simplesmente pensar num culto doméstico, mas pensar família também é: o meu filho pode ser um missionário, a minha mulher pode ser uma extensão da palavra de Deus para outra pessoa que ela conhece, eu posso ser um alento de um colega de trabalho que eu vejo que está em sofrimento, e a partir daí essa pessoa encontrar o Senhor Jesus. Se queremos então de fato embarcarmos no mesmo compromisso que Josué fez diante de Israel, eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos. Nós queremos fazer isso? Sejamos hospitaleiros. Aí nós vamos servir com nossa casa. Quer que nós, eu e minha casa, sirvamos ao Senhor? Preparemos desde as nossas crianças, ao invés da competitividade, ao invés do ensimesmado, ao invés de uma vida voltada só para si, preparemos as nossas crianças, antes de mandar para o departamento infantil, nas nossas casas. Meu filho, lembre-se que na sua escola você tem um bocado de amiguinho que não conhece Jesus. Fale de Jesus para eles, viu? Por último, eu só quero citar algo. Só quero dizer isso. Escuta o que eu vou dizer. Deus não quer do seu povo apenas o culto público. Isso que fazemos coletivamente aqui. Jesus quer de cada um de nós o nosso culto particular. E o nosso culto particular, a oferta por excelência, é a minha vida. O que significa dizer que a minha vida tem que ser colocada no altar do Senhor. A minha agenda prioritária tem que ser voltada para o Senhor. O meu respirar tem que ser obedecer ao Senhor. Tenhamos isso em mente. É desafiador, deveras difícil, e a começar de mim, reconheçamos diante de Deus as nossas limitações e peçamos a Ele: Senhor, me capacita para ser uma testemunha Tua. E que a minha casa, Senhor, seja de fato um lugar que possa ser um celeiro de novas almas para o Teu reino, quiçá de novos trabalhadores para a Tua seara. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus multiplique graça no seu coração. Que Deus nos faça não apenas entender isso, mas praticar.
Amém? Espero que você tenha sido profundamente enriquecido e abençoado através da palavra ministrada pelo presbítero Natan. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos outra vez para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Até amanhã.